Olá, sou o pastor Ailton Alves e quero lhes falar sobre repare os muros da sua vida. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, pode-se ler o pedido de Salomão, quando começou a reinar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Em Gênesis capítulo 3, versículo 6 está escrito: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amigos, desde a queda do homem, há uma ruptura entre a razão e os sentimentos. A razão fala do que entendemos ser certo, e os sentimentos gritam sobre desejos. Nem sempre a razão vence, ou melhor, frequentemente os sentimentos falam mais alto e prevalecem. Nos eventos da queda do homem no Éden, o diabo contestou as razões de Eva. O texto bíblico não apresenta motivos para acreditarmos que, ao incorrer no pecado da desobediência, Adão e Eva tenham se abdicado da sua razão. Na verdade, foram vencidos pelos seus sentimentos e pelos seus desejos. A razão do homem está no conhecimento que esse agrega, dia após dia, na sua consciência, e através dele estabelece o seu padrão de valores sobre o que é certo e sobre o que é errado. A consciência de uma pessoa determina o seu padrão moral, os seus valores, a sua identidade e o seu padrão ético. Não importa o quanto alguém cresça em conhecimento e sabedoria e adquira um padrão ético e moral altíssimo, ainda assim terá que lidar com os sentimentos e com os desejos, que muitas vezes contradizem esses padrões e a sua própria razão. Há uma latente guerra entre duas naturezas, entre dois seres dentro de cada pessoa. Uma batalha cotidiana entre o ser racional e moral versus ser emocional e sentimental. A respeito disso, o apóstolo Paulo testemunha em Romanos capítulo 7, versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É nítido, nessa perspectiva de Paulo, o quanto o desejo pode sobrepor a razão. No texto de 1 Reis, Salomão entende que precisava de um coração sábio para poder julgar o povo. Pode parecer irônico Salomão pedir aparentemente aquilo que seduziu Eva na proposta da serpente, mas observe, Salomão não pede conhecimento, ele pede sensatez e sabedoria. Isto é diferente da razão intelectual. É um atributo espiritual. A razão, porque tanta gente culta fracassa, está exatamente nesse quesito. Mesmo sendo inteligentes e racionais, mesmo tendo conhecimento intelectual, inclusive da palavra de Deus, faltam-lhes sabedoria emocional e espiritual. Dentre estes, estão muitos eruditos e estudiosos, cuja teologia é impecável, mas naufragam em suas vidas naturais e espirituais. Deus não governa através do intelecto, da razão, da mente do homem. O Espírito de Deus mora no coração, lá no íntimo, onde estão os sentimentos. Estando lá, na sede dos sentimentos, estes podem ser ajustados à razão e o desejo do homem é controlado. Não somente para não pecar, mas para sentir o inescrutável, o inatingível, o eterno. Quando deixamos Deus controlar nosso intelecto, isso nos faz pessoas com razão espiritual. Porém, isto só não basta. Adão e Eva tinham razão espiritual. Conheciam Deus e caíram. Davi conhecia Deus, caiu. Pedro conhecia Jesus, caiu. Judas também conhecia e caiu. Então o problema é que não basta converter a nossa mente, a nossa razão. É fundamental converter também os nossos sentimentos, o coração. Na verdade, Deus nunca pediu a nossa mente, mas Ele pede o nosso coração. No Salmo 51:10, Davi finalmente compreende por onde caiu e implora: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Salomão aconselha em Provérbios 4:23: De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Observe, você não pode impedir o seu vizinho de criar os porcos dele. Você não poderá evitar que os porcos dele fujam do seu chiqueiro, mas certamente poderá evitar que tais porcos fujões entrem na sua propriedade e revirem a sua plantação, o seu jardim. Como? Reforce o seu muro. Há um conselho que tenho para lhes dar hoje. Ponha cercas no seu coração. Não o deixe ao sabor dos sentimentos depreciativos, carnais e mundanos, da tristeza, dos ressentimentos, da amargura, das iras, dos conflitos, das maledicências, do adultério, da mentira e das traições. Ao reparar as cercas do seu coração, você reparará os muros da sua vida. Lembre-se, porém, assim como Davi, peça ajuda ao Senhor, que certamente poderá te ajudar. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.